Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que por ele, para ele são todas as coisas. Através dele tudo se formou, aquilo que ele mesmo herdou do Pai. Sem ele, nada do que tem havia sido feito, do qual nós cremos naquele que é invisível e contemplamos as obras das suas mãos. Os céus, a terra, o mar, as estrelas, tudo que há, pela submissão do coração, ele herdou tudo do Pai, do qual a palavra nos diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque na verdade tem que ser aprovado. Sabemos, para compreender esta palavra, sabemos de Pedro e Judas o Iscariote. Pedro havia uma palavra quando foi revelado segundo o Espírito, da qual ele disse: tu és Cristo, Filho do Deus vivo, e ele diz: sobre ti edificarei a minha igreja. Assim como aqueles que são chamados e escolhidos que aprova, ele edifica a igreja sobre aqueles que estão vivos, porque os mortos já não produzem, não sabem de mais nada. Assim ele nos aprova e nos concede a chave para tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos é desligado no alto dos céus. Assim como Judas Iscariote, havia também uma palavra sobre a vida dele: não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo. Ou seja, Judas o Iscariote, ele não cumpriu segundo a palavra, do qual está escrito: sujeitai ao nosso Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo estava sempre a lhe acusar e da qual ele não resistia, ao diabo. Ele estava sempre sujeitando. Assim como sabemos que ele constantemente subtraía as quantias do gasofilácio. Assim, quando ele dizia ali, quando aquela mulher fazia aquilo que o próprio dono da casa não fazia, como que era de costume receber bem a visita, quando ela estava a ungir Jesus, e ele disse: que desperdício, trabalho de um ano, 300 denários, podia vender e doar aos pobres. O qual Jesus disse: vós terás os pobres sempre contigo para fazer, mas esta aqui, o seu testemunho, da qual nós falamos, fala até nos dias atuais daquilo que ela fez. Assim como o testemunho daquele também que o traiu, amando o prêmio da injustiça. Por isso a palavra nos ensina: muitos são chamados e poucos escolhidos. A palavra diz que ali, muitos dos quais o seguiam, foi ficando à beira do caminho, porque não perseveraram. Porque tem que ter perseverança, tem que ter vigilância, tem que ter oração, tem que ter comunhão, tem que ter intimidade, tem que dedicar o tempo ao Senhor. Jesus sempre ensinava ali aos discípulos, quando ali ele chegou e eles pelejavam para expulsar um demônio ali, do qual o Pai pediu, e eles não conseguiram, e Jesus ali o expulsando, e eles depois juntamente com Jesus eles questionam por que não puderam operar ali aquele sinal. E Jesus lhe disse: certa cáspita de demônios somente com jejum e oração. Jesus nos ensina que ele passava grande parte do seu tempo a orar, a estar orando. A palavra diz que o tempo que aqui ele esteve, antes dele passar pela morte de cruz, ressuscitar ao terceiro dia e fazer as suas aparições há cerca de 40 dias, quando houve a ascensão de Cristo, o pão da vida que veio do alto e voltou novamente ao alto. A palavra nos diz que ele orou por nós, ele intercedeu por nós, ele estava em comunhão com o Pai, seja na vigilância, na oração. Ele estava sempre isolado, buscando a presença do Senhor. E depois o Senhor
o enviava, né, nas regiões aonde ele deveria ir, sempre libertando os cativos, anunciando o ano aceitável do Senhor, o arrependimento, aonde ele dizia: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Assim nós perseveramos, sendo seus imitadores. Devemos buscar a sua presença constantemente, né? Estar segundo aquele que nos capacita e nos direciona. E ele disse: as mesmas obras farão, obras maiores farão, porque eu vou para o Pai, não me detenhas. Da qual ele é aquele que, além do Consolador e advogado do Espírito Santo, temos um juiz que está no alto do trono e tudo opera e executa. Por isso, todo aquele que tem um chamado, é necessário perseverar, né? Porque se retrocede, ele não tem prazer nestes, aonde muitos ficam à beira do caminho, porque se amoldam novamente segundo o padrão deste mundo. E ele diz que a geração que assim procede, seu estado se torna pior do que o primeiro, né? Porque volta a ser habitação de demônios, volta a estar segundo o padrão deste mundo. E aquele que persevera, que é chamado e escolhido e persevera, ele está sempre sendo renovado segundo a sua força e o seu poder, revestido da sua verdade, que é um escudo e broquel. E assim perseverai em mais um dia. Que o Senhor esteja sempre como a fonte. Ele é a fonte de vida, né? Ele é aquele que nós aqui estamos meramente como instrumentos da sua mão, e a ele seja toda a honra e toda a glória. Que ele cresça, que a gente esteja certamente gloriando antes nas nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, é que somos fortes, e a sua graça nos basta. Importância nenhuma que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. E antes vos ensinarei a quem deveis alegrar, ele nos ensina: alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.